Em um mundo onde o conforto se tornou um ídolo e a conveniência é buscada como o maior dos bens, muitas vezes me pego fugindo de qualquer sombra de dificuldade. Fui condicionado por esta sociedade a esperar que as coisas aconteçam de forma rápida, fácil e com o mínimo de resistência possível. Desejo que minha vida seja simples, previsível e bem organizada, como se a ausência de problemas fosse a única prova do teu favor, Senhor. No entanto, percebo que a jornada da fé não foi desenhada para ser uma estrada de facilidades, mas um território de transformação profunda e necessária. Senhor, admito que muitas vezes evito o desconforto como se ele fosse um fracasso pessoal ou um sinal de que tu te esqueceste de mim, mas hoje compreendo que as provações não são interrupções no meu caminho, elas são o próprio caminho para a maturidade espiritual que tanto busco. A vida raramente se organiza da forma que eu planejo, e embora eu anseie por paz externa, entendo que tu prometeste estar comigo no meio do fogo, e não apenas me livrar dele. Minha alma muitas vezes treme diante da tensão e da incerteza, sentindo que cada atraso ou dificuldade é um peso insuportável, mas é nesse exato momento de pressão que tua presença se torna minha única rocha. Eu reconheço que a verdadeira fé não é aquela que se manifesta apenas quando as águas estão calmas e o sol brilha, mas sim aquela que se sustenta quando o chão parece ceder sob meus pés. Ajuda-me a abraçar a realidade de que a vida nunca foi feita para ser isenta de lutas, pois é no calor das batalhas que meu caráter é forjado e minha dependência total de ti é solidificada. Não permitas que eu me torne escravo da comodidade passageira, mas que eu seja um soldado da esperança eterna, sabendo que cada momento de resistência está produzindo em mim um peso de glória que as palavras não podem descrever. Sei que tu estás trabalhando mesmo quando eu não vejo e que o teu silêncio não significa a tua ausência, mas sim a tua operação cuidadosa no âmago do meu ser. Muitas vezes, as provações que enfrento não chegam com o barulho de grandes catástrofes ou eventos extraordinários. Elas se escondem nas dobras sutis do meu cotidiano e nas situações mais comuns. Percebo o teste da minha paciência em um emprego estressante que parece drenar minhas energias, ou na convivência difícil com um vizinho desagradável que testa meu amor ao próximo. Sinto a pressão da prova na teimosia de um filho que se recusa a obedecer ou na dor profunda de uma traição vinda de um amigo em quem eu depositava toda a minha confiança. Às vezes, o teste mais difícil é aquele período de espera que parece não ter fim, onde o céu parece de bronze e minhas orações parecem não passar do teto. Entendo agora, meu Deus, que esses não são eventos aleatórios ou meros azares do destino, mas são oportunidades sagradas que tu permites para provar a minha fé, o meu amor e o meu autocontrole. São momentos em que sou chamado a permanecer fiel, mesmo quando absolutamente nada sai como eu esperava. O teste não é necessariamente sobre o quanto eu consigo suportar com minhas próprias forças, mas sobre em quem eu me transformo durante o processo de resistência. Nem sempre se trata de provar a minha força para o mundo, mas de permitir que tu refines o meu coração no secreto da minha alma. Muitas vezes fico perturbado com a ideia de que um Deus tão bom permita que eu passe por tais situações, questionando por que um pai amoroso permitiria o sofrimento de seus filhos. Mas a resposta ecoa no meu espírito. Tu estás mais preocupado com a minha transformação eterna do que com o meu conforto temporário. Tu vês a totalidade da minha vida, enxergando o fim desde o começo. E como um mestre sábio, sabes que sem essas provações eu permaneceria para sempre uma criança espiritual imatura e frágil. Cada desafio diário é uma ferramenta em tuas mãos para esculpir em mim a imagem de Cristo, retirando as arestas do meu ego e a dureza da minha vontade própria, para que eu possa refletir a tua luz. A tua palavra em Tiago me desafia profundamente ao dizer que devo considerar motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. No início, isso parece uma contradição insuportável para a minha mente humana, pois como algo que causa dor e lágrimas pode ser recebido com alegria. Mas hoje eu mergulho mais fundo nesse entendimento e percebo que a alegria não está no sofrimento em si, mas no fruto precioso que ele produz em meu interior. Essa alegria nasce da certeza de que a prova da minha fé gera perseverança, uma resistência espiritual que não pode ser comprada e uma firmeza que os ventos da vida jamais conseguirão abalar. Lembro-me de Provérbios, que nos ensina que o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor é quem prova o coração. O ouro não é purificado ao ser mergulhado em águas tranquilas e frescas, ele só alcança sua pureza máxima quando é lançado no calor intenso da fornalha.
É o calor que traz todas as escórias e impurezas para a superfície, permitindo que o refinador as remova uma a uma até que ele consiga ver o seu próprio reflexo na superfície do metal precioso. Da mesma forma, as chamas das provações que enfrento trazem à tona o que estava escondido nas profundezas do meu coração, revelando meus medos ocultos, o meu orgulho disfarçado de humildade, os meus apegos desordenados e a amargura que eu tentava ignorar. Tu permites o fogo para que essas coisas sejam expostas e, então, removidas pela tua mão graciosa, tornando-me cada vez mais semelhante ao teu Filho Jesus. Se o ouro precisa passar pelo fogo para ter valor, quanto mais o meu coração precisa ser purificado para o teu reino. Muitas vezes presumi erroneamente que se algo era difícil ou desconfortável, certamente não vinha de ti, mas agora compreendo que o que parece um ataque pode ser, na verdade, um convite para uma intimidade muito mais profunda e o que parece um revés é apenas a preparação para um crescimento que eu nunca alcançaria de outra forma. A dor que sinto é a pressão das tuas mãos moldando o barro do meu ser em um vaso de honra. As provações que tu permites em minha vida nunca têm o propósito final de me destruir ou me quebrar além da recuperação. Elas servem para me completar e me tornar íntegro. Tiago me exorta a deixar que a perseverança complete a sua obra, para que eu seja maduro e não me falte nada. Senhor, ajuda-me a não fugir do processo e a não interromper a tua obra só porque o caminho se tornou íngreme e o ar parece rarefeito. Existe um propósito divino em cada pressão que sofro e cada provação é uma ferramenta sagrada nas mãos do Deus de amor que me molda para algo infinitamente maior do que posso imaginar. É através dessas dificuldades que deixo de ser um crente superficial para me tornar um discípulo maduro e enraizado. Aprendo a me apegar a Jesus com muito mais força quando a tempestade ruge ao meu redor do que quando estou em terra firme. É na sala de espera que minha alma cultiva a paciência que tudo suporta, e é na dor da traição que o meu coração exercita o verdadeiro perdão que tu nos ensinaste. Na minha maior fraqueza, descubro a beleza da dependência total de ti, e no fogo da aflição, minha fé é refinada até brilhar. Minha perspectiva sobre a dor muda completamente quando paro de ver cada dificuldade como uma maldição e passo a enxergá-la como uma sala de aula divina, um altar de sacrifício onde o meu velho eu morre para que algo novo e glorioso nasça. Tiago nos promete que bem-aventurado é aquele que persevera, pois após ser aprovado, receberá a coroa da vida. Há uma recompensa que ultrapassa o tempo, mas que também se manifesta no agora, através de uma paz que se aprofunda e de uma confiança que se torna inabalável. Minha fé deixa de ser apenas um conceito intelectual e se torna uma realidade vivida e pulsante em minhas veias. Quando a pressão aumenta, não quero mais perguntar por que eu, mas sim perguntar o que tu queres me ensinar através disso. Cada cicatriz que carrego com Jesus se torna uma história viva da tua bondade e cada fase superada com a fé intacta é uma declaração ao mundo de que o meu Deus é fiel e nunca falha, mesmo quando o fogo queima com toda a sua intensidade. Agora, meu Deus gracioso e todo-poderoso, eu me achego a ti em oração com o coração totalmente rendido. Tu és o Deus cheio de graça e transbordante em compaixão, cuja misericórdia alcança abismos muito mais profundos do que as minhas falhas e pecados. Tua bondade me persegue e me encontra exatamente onde eu estou, mesmo nos momentos de maior escuridão. Reconheço que tu não és apenas o salvador da minha alma, mas também o soberano refinador do meu coração, e aceito que tu me amas demais para me deixar da forma como me encontraste. Mesmo quando testas a minha fé, eu escolho confiar que não é para o meu dano, mas para me moldar na pessoa que tu me criaste para ser antes da fundação do mundo. Confesso diante de ti que, em um mundo que idolatra o prazer e a facilidade, muitas vezes resisti a tudo o que me causou dor, presumindo erroneamente que tua presença só era real na calmaria. Peço perdão por ter duvidado de ti no meio da tempestade e por ter murmurado quando o caminho se tornou difícil. Hoje eu me entrego voluntariamente ao teu processo de purificação. Sonda os meus pensamentos mais íntimos e lava o pecado que tolerei no secreto. Remove de mim cada vestígio de orgulho, cada gota de egoísmo e toda a incredulidade que tenta se enraizar em minha mente. Como o ouro no crisol, refina o meu coração até que cada sombra seja dissipada e eu reflita com clareza o teu caráter santo. Sei que estas provações não são vazias de sentido, elas são instrumentos em tuas mãos para cultivar em mim frutos eternos. Se desejas cultivar em mim a paciência através da espera, que a tua vontade seja feita. Se for necessário o fogo para produzir humildade,
perseverança ou autocontrole, eu aceito o teu trabalhar. Minha oração hoje não é mais para que a prova simplesmente termine, mas para que meu coração seja radicalmente transformado por meio dela até que eu não precise mais passar por essa mesma lição. Que meus olhos permaneçam fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé, para que eu possa atravessar o fogo com uma alegria que glorifica o teu nome. Senhor Jesus, ajuda-me a não construir uma fé de vidro que se quebra ao menor impacto, mas uma fé de carvalho cujas raízes se aprofundam quanto mais forte sopra o vento. Dá-me a graça de manter meus lábios cheios de louvor, mesmo quando meu coração estiver ferido e minhas lágrimas forem o meu alimento. Que a minha alma se lembre constantemente de que tu és bom, mesmo quando o cenário ao meu redor parece dizer o contrário. Conforme tua palavra em Tiago nos ensina, que a provação da minha fé produza uma maturidade que não pode ser obtida no conforto da zona de segurança. Desejo uma fé que perdure, uma fé que não dependa do que tu dás, mas de quem tu és em tua essência. Ancore minha vida na tua verdade eterna e em tua palavra inerrante. Conforme prometeste em Coríntios, ajuda-me a ser firme, inabalável e sempre abundante na tua obra, sabendo que nada do que faço para o teu reino é em vão. Quando o meu milagre parecer demorar ou quando as minhas orações parecerem não ter resposta imediata, que minha confiança permaneça intacta. Se nada mudar exteriormente, que eu seja encontrado fiel e transformado interiormente. O Espírito Santo fortalece o meu homem interior para que eu não seja apenas um cristão de momentos bons, mas um discípulo que te adora no vale e te louva na escassez. Quando tudo parecer desmoronar, que o grito do meu espírito seja que Jesus ainda é o suficiente para mim. Quando eu não entender os teus porquês, que minha primeira reação seja correr para os teus braços em vez de fugir da tua presença. Lembra-me sempre de que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. Esta vida passageira não é o fim da minha história, pois existe uma alegria eterna preparada para aqueles que perseveram até o fim. Ajuda-me a não me cansar de fazer o bem e a continuar crendo com uma esperança que não se envergonha, pois sei que tu és fiel para cumprir cada uma de tuas promessas em minha vida. Pai querido, eu te convido a entrar em cada canto escondido da minha existência e a examinar se estou verdadeiramente firmado na fé que professo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos e as minhas motivações mais profundas. Se houver em mim qualquer caminho mau ou intenção que não te agrade, revela-o e remove-o com teu fogo purificador. Eu aspiro ser um crente não apenas de palavras e discursos, mas de atitudes e estilo de vida que reflitam a tua santidade. Que minhas mãos sejam limpas, meu coração seja puro e meu espírito seja totalmente humilde diante da tua majestade. Ensina-me a viver com integridade total, a orar fervorosamente mesmo quando ninguém está olhando e a amar com sacrifício, mesmo quando isso me custa tudo. Faz crescer em mim aquela força silenciosa e poderosa que nasce de saber que eu pertenço a ti e que nada pode me separar do teu amor. Desejo uma alegria que não dependa das circunstâncias e uma paz que ultrapasse todo o entendimento humano, guardando a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Existe algo profundamente extraordinário e comovente na maneira como o Senhor decide agir em nosso meio, e Ele costuma revelar seus sentimentos mais profundos e sua compaixão em lugares onde ninguém mais se daria ao trabalho de olhar ou procurar. Enquanto o mundo ao nosso redor corre desesperadamente atrás de status de reconhecimento e de posições de influência que alimentam o ego humano, o Senhor inclina o seu olhar para os cantos mais esquecidos e empoeirados da nossa existência. Ele caminha com passos serenos e firmes até onde os que sofrem estão escondidos, e ele se faz presente onde os quebrantados de coração se reúnem em silêncio e onde os rejeitados pela sociedade buscam um abrigo mínimo para sua dor. É exatamente ali no meio dos marginalizados e dos que foram deixados para trás que o brilho do seu amor resplandece com uma intensidade que cega a soberba e aquece a alma aflita. Podemos ver isso sendo retratado com uma beleza sem igual no livro de Marcos, no capítulo 2, quando Jesus estava jantando na casa de Levi e muitos cobradores de impostos e pessoas consideradas pecadoras estavam à mesa com ele e com seus discípulos, pois muitos o seguiam com sede de algo real. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram aquela cena de Jesus comendo com pessoas de má reputação, eles questionaram os discípulos sobre o porquê de tal atitude.
Mas ao ouvir o julgamento deles, Jesus proclamou uma verdade eterna, dizendo que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes, e que ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa é a essência mais pura do Evangelho, pois nos garante que Deus não tem medo da nossa bagunça interior e Ele não se deixa intimidar pelos nossos fracassos mais ocultos, nem se sente repelido pela nossa fragilidade humana, mas Ele se aproxima com doçura, senta ao nosso lado e nos chama de seus filhos amados. Eu amo profundamente o Senhor porque enquanto as pessoas medem o nosso valor pelo sucesso que alcançamos, pela moralidade impecável que fingimos ter ou pela aparência externa, Ele olha com uma profundidade que ultrapassa a carne. O Senhor tem como missão divina perseguir aqueles que se sentem indignos ou invisíveis, e onde os outros enxergam apenas vergonha, Ele vê uma alma que vale a pena salvar a qualquer preço. Onde o mundo deposita o desespero, Ele visualiza uma história de redenção pronta para ser escrita com o sangue do Cordeiro. A verdade nua e crua é que nenhum de nós merece o que Ele nos oferece de forma tão generosa, pois não merecemos a vida eterna e, contudo, Ele a entrega como um presente gratuito. Não somos capazes de conquistar o seu imenso amor por mérito próprio, e contudo Ele o derrama sobre nós, sem qualquer medida ou restrição. A sua graça continua sendo mais do que suficiente para cobrir todas as nossas falhas, e embora jamais alcancemos a plenitude da sua glória pelas nossas mãos, a sua misericórdia nos envolve dia após dia como um manto protetor. No livro de Lamentações, no capítulo 3, está escrito que a fidelidade do Senhor jamais acaba e que as suas misericórdias não têm fim, pois elas se renovam a cada manhã, demonstrando que a tua fidelidade é grande. Cada novo nascer do sol que ilumina o horizonte é uma prova viva de que Deus não desistiu de você, e cada respiração que você dá ao acordar é um lembrete de que o estoque da misericórdia divina não se esgotou. Não importa quão sombrio ou cheio de erros tenha sido o seu dia anterior, a bondade de Deus já está esperando por você no momento em que seus olhos se abrem para um novo tempo e uma nova oportunidade de recomeçar debaixo do favor celestial. Contudo, precisamos ser honestos e reconhecer que a caminhada nesta terra nunca é feita apenas de flores e de momentos de alegria constante, pois a vida se apresenta como uma mistura complexa de altos e baixos, de risos contagiantes e de tristezas profundas. Muitas vezes parece que vivemos em uma eterna batalha entre as vitórias que celebramos e as derrotas que nos calam, entre o amor que nos sustenta e a mágoa que tenta criar raízes em nosso peito. Ninguém está imune às dificuldades deste mundo, e toda pessoa, por mais forte que pareça ser ou por mais fiel que se mostre, passará inevitavelmente por temporadas onde o peso da existência parece se tornar insuportável. A dor é uma linguagem universal que todos nós em algum momento aprendemos a falar fluentemente, e Davi, o pastor que se tornou rei, conhecia essa realidade como poucos. No Salmo 119 ele confessou que foi bom ter sido afligido para que pudesse aprender os estatutos do Senhor. É necessário ter uma maturidade espiritual muito profunda para enxergar a aflição como algo bom, mas Davi compreendia que a dor possuía um propósito redentor nas mãos do Criador. As nossas provações nunca são desperdiçadas quando entregues ao Senhor, pois elas se transformam em salas de aulas sagradas, onde Ele nos ensina lições que o conforto jamais poderia transmitir. Enquanto a facilidade pode nos tornar complacentes e distantes, as dificuldades nos empurram para um anseio desesperado pela presença divina. Esse desespero santo muitas vezes gera uma fé que cria raízes em solo profundo, e o Senhor se importa muito mais com quem estamos nos tornando em meio ao fogo do que com o nosso conforto passageiro. Os olhos de Deus não estão fixos em nos dar uma jornada sem problemas, mas em moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fibra e refinar o ouro puro do nosso coração. Eu creio firmemente que Deus está mais interessado na condição eterna da minha alma do que na felicidade volúvel das minhas circunstâncias atuais, e isso não significa que devamos buscar o sofrimento, mas sim entender que há um tesouro escondido dentro de cada provação. O teste da nossa fé produz algo que o tempo não pode apagar, pois ele dá origem à perseverança, e essa constância produz em nós uma maturidade e uma paz que o mundo não conhece. Sem as tempestades furiosas que açoitam o nosso barco, talvez nunca aprendêssemos a nos ancorar verdadeiramente na rocha que é Cristo Jesus. Sem o fogo do purificador, jamais veríamos as impurezas serem removidas da nossa essência, e sem passar pelo vale escuro, jamais perceberíamos a importância vital do pastor que nos guia com seu cajado. Portanto, quando você se deparar com as muralhas das dificuldades, saiba que elas não estão ali para te destruir, mas são oportunidades para Deus provar que Ele continua sendo fiel.
São momentos preciosos para que a sua fé cresça e se torne inabalável, e se você perseverar com paciência, emergirá desse processo muito mais forte e dependente da graça divina do que quando entrou. Agora eu te convido a elevar o seu pensamento e o seu coração para o alto em um momento de entrega total. Querido Pai Celestial, eu te agradeço do fundo do meu ser pelo dom inestimável de mais um dia de vida e obrigado pelo fôlego que agora preenche os meus pulmões e pela chance bendita de caminhar mais uma vez debaixo da tua luz. Eu te agradeço pelas tuas misericórdias que se renovam neste exato instante, e cada raio de luz que atravessa a janela é um testemunho silencioso de que tu não me abandonaste à própria sorte, pois o teu amor me carrega quando minhas pernas fraquejam e tua graça me sustenta quando o mundo tenta me derrubar. Senhor, eu te dou toda a glória e honra por seres quem tu és em toda a tua majestade, e ao iniciar este período de oração, eu peço que o Senhor fortaleça o meu coração de uma maneira sobrenatural. Tu conheces perfeitamente cada fardo pesado que eu carrego e cada batalha silenciosa que travo nos recônditos da minha mente onde ninguém mais pode entrar. Tu vês a angústia que por vezes tenta roubar a minha paz, e por isso eu clamo para que o teu Espírito Santo venha fortalecer a minha fé hoje. Espírito Santo, sussurra verdades eternas aos meus ouvidos e guia os meus passos por caminhos de justiça, lembrando-me constantemente de que quando os problemas da vida começam a parecer gigantescos, eu nunca estou caminhando sozinho. Grava em meu coração que eu tenho um amigo fiel em Jesus, um Salvador, que prometeu jamais deixar ou abandonar os seus filhos no meio do deserto. Quando os meus dilemas forem muitos e eu me sentir cercado por desafios que parecem intransponíveis, ajuda-me a lembrar que eu posso correr sem medo para os teus braços abertos e encontrar o refúgio seguro que tanto preciso. Quando o meu coração se sentir cansado da lida diária e a minha alma suspirar por um descanso verdadeiro, conduz-me àquele que fez o convite mais doce da história ao dizer que todos os que estão cansados e sobrecarregados podem vir a Ele para encontrar repouso para as suas almas. Eu te agradeço, Pai, por servir a um Deus que está vivo e operante e que não é uma estátua impotente, mas um Pai amoroso que carrega os meus pesos e me concede uma paz que desafia toda a lógica humana e todo o entendimento terreno. Que a tua presença seja como um bálsamo que cura as feridas da minha alma e renova as minhas esperanças para enfrentar o que vier. Senhor, eu reconheço diante de ti que tu és o Todo-Poderoso e que não existe nada que esteja fora do alcance das tuas mãos benditas. Não há problema que seja complicado demais para que a tua sabedoria resolva, nem doença que seja forte demais para resistir ao toque da tua cura divina. Nenhuma montanha de dificuldades é alta demais para que o Senhor não possa derrubar com um sopro da tua voz. Tu continuas sendo o Deus que move as montanhas e acalma as tempestades mais violentas e que faz com que as fortalezas do inimigo caiam por terra diante da tua presença gloriosa. Por tudo isso eu sou profundamente grato, pois tu és o mesmo ontem, hoje e serás o mesmo para todo o sempre, com a mesma fidelidade e o mesmo poder. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me amou primeiro, mesmo quando eu ainda estava perdido e longe da tua casa, e o teu amor me alcançou em um momento de escuridão total, antes mesmo que eu pudesse entender o tamanho da minha carência de ti. Hoje eu peço que o Senhor me conceda a força necessária para me levantar com coragem e enfrentar as lutas que tentam me paralisar no caminho. Dá-me uma audácia santa quando o medo vier sussurrar mentiras de derrota ao meu ouvido e enche o meu peito de esperança quando o desânimo tentar invadir o meu território. Eu exalto o teu santo nome porque tu és o Deus do impossível e não existe desafio grande o suficiente que o Senhor não possa superar com facilidade. Quando eu me sentir fraco e sem direção, que a tua força perfeita se manifeste justamente na minha fraqueza, para que o mundo veja que a glória e o poder pertencem somente a ti. Ensina-me, Senhor, a não me apoiar apenas no meu próprio entendimento limitado, mas a confiar plenamente em cada vírgula da tua palavra sagrada, e que o teu Espírito me levante com vigor se eu por acaso tropeçar nas pedras do caminho. Que eu nunca me esqueça de que em Cristo eu já sou mais do que vitorioso e que a tua graça é o combustível que me mantém de pé quando as minhas próprias forças se esgotam por completo. Hoje eu trago e deposito diante do teu altar todos os meus fardos e todo o meu cansaço acumulado, pois tu conheces aquela dor que eu não consigo nem colocar em palavras e as lágrimas que rolam no silêncio da noite quando ninguém está olhando.
Entrego a ti os meus medos mais profundos e peço que o Senhor me ajude a não temer, mas a confiar com uma fé de criança no teu cuidado paternal. Declaro com a minha boca que a minha confiança não reside nas minhas habilidades, mas nas tuas promessas que nunca falham, e eu creio que o Senhor está lutando por mim agora mesmo nos bastidores desta vida. Conforme diz o Salmo 121, o Senhor é quem me guarda, e Ele não permitirá que o meu pé vacile, pois Ele é o guarda de Israel que não dorme nem tosquena. O Senhor me protegerá de todo o mal e preservará a minha alma, guardando a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Eu me aproprio dessa promessa e declaro que tu és o meu Jeová Jiré, o meu provedor, e o meu Jeová Nissi, a minha bandeira de vitória, e o meu Jeová Shalom, a minha paz absoluta. Eu descanso na segurança da tua presença e creio que enquanto eu oro, o Senhor está orquestrando milagres para o meu bem, transformando em bênção aquilo que foi planejado para a minha queda. Elevo esta oração com um coração cheio de gratidão e fé em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e eu digo com toda a força da minha alma, amém. Durante muito tempo em minha caminhada, eu carregava uma compreensão equivocada sobre o que significava estar verdadeiramente quebrantado diante de Deus. Em meus pensamentos mais íntimos, eu acreditava que o quebrantamento era apenas o resultado de uma tragédia devastadora, de um sofrimento insuportável ou de uma dor tão aguda que me obrigaria a cair de joelhos por falta de qualquer outra opção. Eu imaginava que estar quebrantado era sinônimo de chegar ao fundo do poço, de estar com a alma tão sobrecarregada pelos fardos do mundo que não me restaria nenhum outro caminho a não ser clamar desesperadamente por um socorro divino. Eu via Deus como a última esperança de um náufrago, o refúgio final de quem perdeu tudo e se encontra mergulhado no desespero absoluto. No entanto, ao mergulhar mais profundamente nas Escrituras e ao permitir que o Espírito Santo ensinasse o meu coração, comecei a perceber que o verdadeiro quebrantamento é algo muito mais sublime e espiritual do que simples dificuldades externas ou provações temporais. Ele não se resume ao momento em que as circunstâncias da vida nos esmagam até o ponto de ruptura. Ele vai muito além das feridas emocionais ou das perdas materiais que possamos sofrer. O verdadeiro quebrantamento é, na essência, uma condição sagrada do coração, um estado de espírito onde eu me coloco diante de Deus com total honestidade e me vejo exatamente como sou à luz da sua santidade absoluta, do seu amor infinito e da sua misericórdia inesgotável. É o instante em que percebo que meu pecado e minhas falhas não são apenas uma lista de regras quebradas, mas sim feridas profundas no coração daquele que me ama com uma intensidade que eu mal consigo compreender. Não se trata de um medo paralisante do julgamento, mas sim de uma percepção clara da profundidade da sua graça, onde reconheço que, embora eu seja totalmente indigno de qualquer favor, Ele escolhe me amar de forma incondicional e paciente. O quebrantamento é essa visão clara da minha própria fragilidade diante da grandeza daquele que sustenta o universo com a palma de suas mãos. Nesse lugar de sinceridade profunda, entendi que o verdadeiro quebrantamento não ocorre apenas quando a crise nos atinge, mas sim quando nos entregamos voluntariamente a um nível de rendição que antes parecia impossível. É o momento glorioso em que o meu orgulho, construído ao longo de anos de autossuficiência, finalmente desmorona diante da presença majestosa do Senhor. É quando a minha necessidade de estar no controle se desvanece e percebo que cheguei ao meu limite, não necessariamente porque a vida me forçou a isso, mas porque fui cativado pela beleza incomparável de Jesus Cristo. Ao olhar para o sacrifício de Jesus, para o seu amor derramado na cruz e para a sua bondade que me persegue todos os dias, eu sinto que não posso mais me agarrar às minhas próprias seguranças ou às minhas pretensas virtudes. É nesse estado que eu finalmente paro de lutar contra a vontade de Deus, paro de fingir que sou forte e paro de criar desculpas para as minhas inclinações egoístas. Eu simplesmente me rendo e digo de todo o meu coração que eu desisto de tentar caminhar sozinho, que eu preciso desesperadamente dele e que, sem a sua presença, eu não sou absolutamente nada. A palavra de Deus me consola poderosamente através do Salmo 51, versículo 17, que afirma que os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito Deus jamais desprezará. Isso me traz uma paz imensa, pois me recorda que o que realmente agrada ao Pai não é a minha busca por uma perfeição inalcançável, nem as minhas grandes conquistas ou os meus esforços exaustivos para parecer alguém melhor aos olhos dos outros. O que Ele mais anseia encontrar em mim é um coração humilde, que reconhece a sua dependência total do Criador. Ele busca a honestidade de uma alma rendida,
que está disposta a abandonar a máscara da autossuficiência para se tornar dependente da sua graça. Ele não quer rituais vazios ou palavras repetitivas ditas por mera obrigação religiosa, mas sim a sinceridade de quem entrega o coração por inteiro, sem reservas e sem pretensões. Deus promete que nunca rejeitará aquele que se aproxima com esse arrependimento genuíno e esse amor puro. É fundamental compreender que ter um coração quebrantado e contrito não significa viver sob o peso da vergonha constante ou carregar um sentimento de indignidade que nos afasta de Deus. Não é um convite para viver no desespero por causa dos nossos fracassos passados. Pelo contrário, o quebrantamento que transforma é aquele que nasce de sermos profundamente tocados pelo amor de Deus, a tal ponto que a ideia de estar longe dele se torna insuportável para nós. Quando contemplo a pureza de Jesus, seu amor sacrificial e sua entrega total, sou preenchido por uma tristeza que não tem origem no medo do castigo, mas sim no zelo por esse relacionamento sagrado. É uma tristeza santa que me faz dizer que nunca mais desejo magoar o coração do meu Pai, não por pavor das consequências, mas porque agora eu vejo o quanto Ele sempre me amou e cuidou de mim, mesmo quando eu não percebia. Esse é o quebrantamento que traz vida e que restaura a alma. Ele não nos deixa destroçados ou sem esperança, mas nos conduz à verdadeira cura que acontece quando entendemos que nossa jornada nunca foi apenas sobre nós mesmos, mas sobre a glória dele e sobre o seu desejo de nos ter por perto. Cada escolha errada que fiz, cada momento de egoísmo e cada passo que dei para longe da sua vontade entristeceram o seu coração, e ainda assim ele continuou me buscando com uma paciência que excede o entendimento humano. Ele continuou me esperando com os braços abertos, movido por um amor tão avassalador e absorvente que minha alma não consegue mais resistir. Quando chego a esse ponto, onde minhas falhas são vistas como feridas contra alguém que foi infinitamente bondoso comigo, então eu realmente entrei no lugar de quebrantamento diante do Senhor. E é exatamente nesse lugar de entrega total que encontro a cura mais profunda, pois o quebrantamento diante de Deus não representa um fim trágico, mas sim o começo de uma história de amor tão transformadora que garante que eu nunca mais serei a mesma pessoa. O toque dele em meu coração quebrantado reconstrói cada pedaço de forma muito mais bela e resistente do que antes. Senhor Jesus, neste momento eu elevo o meu coração a Ti e exalto o Teu santo nome acima de todas as coisas que existem no céu e na terra. Reconheço com toda a minha alma que não há ninguém como Tu, não há nome maior, não há poder mais sublime nem amor mais profundo. Senhor, eu confesso abertamente que não posso trilhar este caminho da vida sem a Tua mão me guiando, e eu sei que Tu nunca quiseste que eu tentasse fazer isso sozinho. Tu és a minha fonte de vida, o meu sustentador em meio às tempestades e o meu tudo em todos os momentos. Hoje eu me achego a Ti, Pai, não confiando na minha própria força ou na minha limitada sabedoria humana, mas como uma criança que precisa desesperadamente do seu pai. Eu preciso de Ti mais do que qualquer riqueza, sucesso ou conforto que este mundo passageiro possa me oferecer. Peço que abras os meus olhos espirituais para que eu consiga enxergar claramente as coisas na minha vida que não vêm de Ti. Expõe diante de mim as distrações sutis, os falsos confortos e as promessas vazias que tentam seduzir o meu coração e me afastar da Tua presença gloriosa. Se houver dentro de mim qualquer coisa que esteja competindo pelo meu amor e pela minha devoção, qualquer ídolo escondido ou qualquer desejo que rouba o meu foco de Ti, eu Te peço agora que o removas com a Tua mão poderosa. Senhor, despoja-me das coisas temporárias às quais a minha natureza carnal insiste em se apegar e substituir cada uma delas por aquilo que é eterno e celestial. Que o meu coração nunca se sinta satisfeito ou plenamente preenchido pelos prazeres passageiros deste mundo, mas que ele encontre descanso apenas na plenitude da Tua presença e na doçura da Tua comunhão. Que a minha alma tenha uma fome insaciável e uma sede ardente de Ti acima de todas as outras coisas. Eu desejo que cada batida do meu coração seja um louvor à Tua grandeza e que o meu ser encontre em Ti o seu único e verdadeiro lar. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde a minha mente e os meus sentimentos enquanto eu descanso na certeza de que Tu és o meu bom pastor e que nada me faltará enquanto eu estiver ao Teu lado. Tua santa palavra nos ensina no livro de Mateus que se alguém quiser vir após Ti, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e Te seguir, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por Tua causa, a encontrará verdadeiramente. Senhor, esse é o desejo mais profundo do meu coração. Eu quero Te seguir de forma completa e sem reservas.
Por isso, peço que me ensines a arte da renúncia e do autonegar, não apenas através de belas palavras, mas nas minhas escolhas diárias mais simples, nos meus pensamentos mais ocultos e em cada uma das minhas ações práticas. Mostra-me, Pai, o que realmente significa tomar a minha cruz todos os dias e caminhar em teus passos. Ajuda-me a depositar aos teus pés todos os meus desejos egoístas, todas as minhas ambições mundanas e todo o orgulho que ainda insiste em se levantar dentro de mim. Enche o meu coração com um amor que seja o reflexo fiel do teu próprio amor, um amor que seja paciente, que não busque os seus próprios interesses, que seja puro e totalmente altruísta. Eu clamo para que o teu Espírito Santo haja com liberdade em todo o meu ser, para que eu possa me render completamente à tua vontade soberana. Que eu não retenha nada para mim mesmo, mas que eu te entregue cada pequena parte da minha existência. Entrego a ti os meus sonhos mais queridos, os meus medos mais profundos, os meus planos para o futuro e tudo o que eu sou e espero ser. Eu coloco toda a minha vida diante do teu altar, confiando que os teus planos para mim são muito maiores e melhores do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Que a minha vontade seja absorvida pela tua, e que o meu prazer consista em fazer aquilo que te agrada. Capacita-me a viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o meu culto racional. Que a luz do teu rosto brilhe através de mim, de modo que as pessoas não vejam a minha pessoa, mas sim a Cristo vivendo em mim e transformando tudo ao meu redor através da tua graça maravilhosa. Tu também nos prometeste que se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Por isso, Senhor, eu firmo hoje o compromisso de te buscar em primeiro lugar, antes de qualquer outra prioridade ou anseio. Eu não correrei mais atrás das vaidades e ansiedades deste mundo, mas fixarei os olhos do meu coração nas coisas que são do alto, onde tu estás assentado em glória. Buscarei a tua justiça acima dos meus próprios interesses e a tua vontade acima dos meus próprios planos. Se houver em mim qualquer vestígio de orgulho, egoísmo ou teimosia que se exalte contra o teu conhecimento, eu te suplico, remove-o agora, Senhor. Ensina-me a verdadeira humildade que vem de um coração que compreende a sua pequenez diante da tua grandeza. Ensina-me a te servir com uma pureza de intenção que não deseja nada mais do que saber que te amo e que a minha vida te glorifica em tudo o que eu faço. Que eu jamais me torne alguém acomodado na minha caminhada espiritual, a ponto de esquecer o meu verdadeiro propósito, que é caminhar em sintonia contigo, ser transformado dia após dia à tua imagem e irradiar a tua luz em um mundo envolto em trevas. A tua palavra em Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, e eu desejo ardentemente viver uma vida que te traga alegria. Pai, eu quero andar pela fé e não pelo que os meus olhos naturais podem ver. Fortalece a minha fé, Senhor, para que ela se torne inabalável diante das provações mais severas e firme diante de qualquer medo que tente me paralisar. Se em algum momento a minha fé se mostrar fraca, eu te peço que me fortaleças com o teu poder. Se ela estiver abalada pelas circunstâncias, firma os meus pés sobre a rocha. Dá-me uma fé semelhante à de Paulo e Silas, que foram capazes de entoar louvores mesmo estando em uma prisão à meia-noite. Dá-me uma fé que se alegra mesmo no sofrimento, pois sabe que a tribulação produz perseverança. Que a minha confiança em ti não desmorone diante das tempestades da vida, mas permaneça sólida sobre o fundamento inabalável, que é Jesus Cristo. Que a minha fé seja muito mais do que sentimentos passageiros, sendo a âncora segura da minha alma, enraizada na verdade imutável de quem tu és. No Salmo 16, o salmista declara que mantém sempre o Senhor diante de si e que, porque tu estás à sua direita, ele não será abalado. Eu faço desta declaração a minha própria confissão no dia de hoje. Eu declaro solenemente que manterei os meus olhos fixos em ti, independentemente do que aconteça ao meu redor ou das notícias que cheguem aos meus ouvidos. Eu não serei abalado quando o inimigo sussurrar mentiras de derrota ou de medo em minha mente. Permanecerei firme na tua verdade eterna mesmo quando as tempestades da vida rugirem com toda a sua força. Buscarei o meu refúgio seguro na tua presença quando o mundo parecer tremer sob os meus pés. Eu não serei abalado, pois tu és a minha rocha eterna, a minha fortaleza inexpugnável e o meu refúgio presente na hora da angústia. Eu me recuso terminantemente a deixar que o medo dite os meus passos ou que a preocupação rouba a alegria que vem da tua salvação.
Eu me recuso a permitir que a dúvida crie raízes no solo do meu coração. Tu, Senhor, és a minha segurança absoluta, a minha esperança que não decepciona e a minha confiança plena. Com o Senhor ao meu lado, eu sou inabalável e mais do que vencedor. Jesus, tu és digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a adoração que eu possa oferecer. Durante muito tempo na minha caminhada, eu nutri uma visão distorcida e até certo ponto limitada sobre o que realmente significava estar quebrantado diante de Deus, pois em minha mente humana e falha, eu acreditava piamente que o quebrantamento era o resultado inevitável de uma tragédia avassaladora ou de um sofrimento tão excruciante que me deixaria sem qualquer outra opção a não ser cair de joelhos e clamar por socorro. Eu associava esse estado de espírito exclusivamente ao fundo do poço, aquele momento de desespero absoluto onde todas as portas se fecham e a vida parece desmoronar sob o peso de fardos insuportáveis, imaginando que Deus era apenas a minha última e única esperança quando tudo o mais havia falhado miseravelmente. No entanto, ao amadurecer na fé e ao permitir que o Espírito Santo iluminasse os recônditos da minha alma, percebi que o verdadeiro quebrantamento é algo muito mais sublime, profundo e espiritual do que simples dificuldades externas ou pontos de ruptura emocional, sendo na verdade uma condição voluntária e contínua do coração que se coloca diante da majestade do Criador. É o instante sagrado em que eu me vejo sem filtros e sem máscaras sob a luz ofuscante da tua santidade, do teu amor incondicional e da tua misericórdia infinita, compreendendo finalmente que o meu pecado não é apenas uma lista de falhas morais ou erros de percurso, mas sim uma ferida profunda no coração daquele que me ama com uma intensidade que eu jamais serei capaz de compreender plenamente. Não se trata de um medo paralisante do julgamento divino ou de um desejo egoísta de ser resgatado de problemas temporários, mas sim de enxergar a profundidade abismal da tua graça e reconhecer que, embora eu seja totalmente indigno de cada gota desse favor, tu ainda escolhes me amar com uma fidelidade que me constrange e me atrai para mais perto de ti a cada batida do meu coração. O verdadeiro quebrantamento não se resume em admitir a necessidade de Deus apenas durante uma crise passageira, mas representa uma entrega muito mais profunda e radical, onde o meu orgulho finalmente desmorona e a minha autossuficiência se desvanece como fumaça diante do vento. É o momento em que eu chego ao meu limite, não porque as circunstâncias da vida me forçaram contra a parede, mas porque a beleza radiante de Jesus, a magnitude do seu sacrifício na cruz e a doçura do seu amor me cercam de tal maneira que eu não consigo mais me agarrar a nada que seja meramente humano ou passageiro. É quando eu paro de lutar por minhas próprias vontades, desisto de fingir uma força que não possuo, abandono todas as desculpas que usei para justificar minha distância e simplesmente digo com toda a sinceridade do meu ser que eu desisto de tentar fazer as coisas do meu jeito e sozinho. Eu reconheço diante de ti, Senhor, que eu não sou absolutamente nada sem a tua presença, que não consigo permanecer de pé se não for sustentado por tuas mãos e que entrego cada fragmento da minha existência ao teu controle soberano. A tua palavra no Salmo 51, versículo 17, ecoa como uma promessa eterna em meus ouvidos, afirmando que os sacrifícios que te agradam são um espírito quebrantado e que um coração contrito e humilhado tu jamais desprezarás, o que me traz um conforto inexplicável por saber que o que buscas em mim não é a perfeição impecável, nem as minhas conquistas religiosas ou os meus esforços exaustivos para ser alguém melhor por conta própria. O que o teu coração mais deseja é a minha humildade genuína, a minha honestidade sem reservas e a minha disposição total de abandonar o orgulho que me separa da tua face, pois tu não te deleitas em rituais vazios ou palavras repetitivas, mas anseias por uma alma que se apresenta nua e crua diante do teu trono de graça. Um coração quebrantado e contrito não é sinônimo de viver sob o peso da vergonha ou de carregar um sentimento constante de indignidade que me afasta da tua alegria, nem significa habitar em um desespero perpétuo por causa dos meus fracassos passados. Pelo contrário, esse tipo de coração é aquele que foi tão profundamente tocado pela chama do teu amor que não consegue mais suportar a menor distância entre ele e o teu espírito, sentindo uma fome espiritual que nada neste mundo é capaz de saciar. É quando eu contemplo a pureza absoluta de Jesus e o seu sacrifício perfeito, e essa visão me preenche com uma tristeza santa que não tem origem no medo do castigo, mas sim em um amor avassalador que deseja honrar aquele que deu tudo por mim. É a tristeza que me faz clamar para que eu nunca mais te magoe, não por temor às consequências, mas porque eu finalmente enxergo o quanto tu sempre me amaste, mesmo nos meus dias mais escuros e rebeldes. Esse é o quebrantamento que verdadeiramente transforma o caráter e renova a mente.
pois não é um estado que me deixa destruído e sem esperança, mas sim o portal para a cura divina que acontece quando eu entendo que o meu pecado nunca foi apenas sobre as minhas falhas pessoais, mas sobre o quanto ele entristecia o coração de um pai que nunca parou de me buscar. Em cada escolha errada e em cada ato de egoísmo, tu estavas lá, esperando pacientemente com os braços abertos, e ao compreender essa bondade merecida, eu não sou atraído a ti por culpa, mas por um amor tão absorvente que entregar toda a minha vida a ti se torna a única resposta possível. Quando os meus pecados deixam de ser meros erros e passam a ser vistos como feridas contra ti, eu encontro o lugar de rendição onde a cura mais profunda começa a fluir, transformando o meu fim em um novo começo marcado por um amor tão transformador que eu jamais serei a mesma pessoa. Senhor Jesus, neste momento de quietude e reverência, eu exalto o teu nome acima de qualquer outro nome que exista no céu ou na terra, reconhecendo que não há ninguém como tu e que nenhum poder neste universo se compara à tua glória majestosa. Eu confesso que não posso e não quero trilhar o caminho desta vida sem a tua companhia constante, pois sei que nunca foi o teu plano que eu vivesse de forma independente da tua graça, já que tu és a minha fonte de vida, o meu sustentador fiel e o meu tudo em todos os momentos. Eu venho a ti hoje despido de qualquer confiança em minha própria força ou sabedoria, aproximando-me do teu trono como uma criança que necessita desesperadamente do abraço e da orientação do seu pai, pois o meu coração reconhece que preciso de ti mais do que de qualquer bem material ou conforto que este mundo possa me oferecer. Peço humildemente que abras os olhos do meu entendimento para que eu possa enxergar com clareza todas as coisas em minha vida que não provêm de ti e que têm servido apenas como obstáculos para a minha intimidade contigo. Expõe, Senhor, as distrações sutis, os falsos consolos e as promessas enganosas deste sistema terreno que tentam seduzir o meu coração e roubar a minha devoção que pertence unicamente a ti. Se houver em mim qualquer desejo, hábito ou prioridade que compita pelo meu amor ou que tenta ocupar o lugar central que é teu por direito, eu te peço que os removas com a tua mão poderosa. Despoja-me de todas as coisas temporais às quais a minha natureza carnal insiste em se agarrar com tanta força e substitui cada uma delas pela substância eterna do teu reino, para que a minha alma tenha fome e sede de ti acima de qualquer outra coisa e que eu encontre satisfação plena apenas na doçura da tua presença que inunda o meu ser agora. A tua palavra sagrada, registrada no livro de Mateus, me ensina que se alguém deseja te seguir, deve obrigatoriamente negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e caminhar em teus passos, pois aquele que busca salvar a sua vida por seus próprios meios acabará por perdê-la, mas quem entrega a sua vida por amor a ti a encontrará em toda a sua plenitude. Eu declaro diante do céu que eu desejo seguir esse caminho de renúncia e entrega total, e peço que me ensines a negar o meu eu não apenas em palavras bonitas, mas em cada escolha diária, em cada pensamento secreto e em cada ação que eu realizar diante dos homens e de ti. Mostra-me o real significado de tomar a minha cruz com alegria, ajudando-me a depositar aos teus pés todos os meus desejos egoístas, as minhas ambições mundanas e o orgulho que tantas vezes tenta governar o meu comportamento. Enche o meu coração com um amor que seja o reflexo fiel do teu próprio amor, um amor que seja paciente nas tribulações, altruísta nas relações e puro em todas as suas intenções, permitindo que o Espírito Santo tenha liberdade absoluta para trabalhar em mim e quebrar todas as resistências que ainda restam em minha vontade. Que eu não retenha nada para mim, mas que eu te entregue cada compartimento do meu coração, incluindo os meus sonhos mais ousados, os meus medos mais profundos, os meus planos para o futuro e tudo aquilo que eu considero precioso, pois sei que em tuas mãos tudo é santificado e usado para um propósito maior. Eu coloco toda a minha existência diante de ti como um sacrifício vivo, santo e agradável, confiando que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável para aqueles que se rendem ao teu chamado. Eu firmo o meu compromisso hoje de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, com a fé inabalável de que todas as demais coisas necessárias para a minha subsistência e bem-estar me serão acrescentadas segundo as tuas riquezas em glória. Decido não mais correr atrás das ilusões passageiras deste mundo, nem me desgastar em ansiedades por coisas que não podem preencher o vazio da minha alma, mas fixo o meu olhar e o meu coração nas realidades celestiais e nas coisas do alto. Se ainda houver qualquer resquício de orgulho, egoísmo ou teimosia em meu interior que tente se levantar contra o teu conhecimento, eu te peço, Pai, que o removas com a mansidão do teu espírito. Ensina-me a verdadeira humildade de Cristo, para que eu possa te servir com um coração limpo e uma mente renovada, não buscando a minha própria glória,
mas desejando apenas saber que te amo e que a minha vida te glorifique em cada detalhe. Que eu jamais me acomode com uma vida espiritual morna ou me esqueça do meu verdadeiro propósito, que é caminhar em teus passos, ser transformado à tua imagem e irradiar a tua luz e o teu amor neste mundo que jaz em trevas. Tua palavra em Hebreus afirma que sem fé é absolutamente impossível te agradar, e por isso eu te peço que fortaleças a minha fé para que ela seja como uma rocha inabalável diante das provações e firme diante de qualquer sopro de medo ou incerteza. Que a minha fé seja provada e aprovada, tornando-se mais preciosa que o ouro, permitindo que eu te louve mesmo nas noites mais escuras, e que eu me alegre mesmo em meio ao sofrimento, sabendo que a minha esperança não está baseada em sentimentos volúveis, mas na verdade inabalável de quem tu és e das promessas que tu fizeste ao teu povo. Eu declaro solenemente hoje que manterei o Senhor sempre diante dos meus olhos, pois sei que estando tu à minha direita e sendo o meu auxílio bem presente, eu jamais serei abalado pelas circunstâncias deste mundo. Não permitirei que as mentiras sussurradas pelo inimigo encontrem eco em minha mente, mas permanecerei firme e constante na tua verdade eterna, mesmo quando as tempestades da vida rugirem com toda a sua fúria ao meu redor. Busco o meu refúgio seguro na tua presença majestosa e recuso terminantemente deixar que o medo ou a ansiedade ditem os meus passos ou roubem a paz que tu depositaste em meu espírito. Tu és a minha rocha inexpugnável, é o meu escudo protetor, e contigo ao meu lado eu me sinto seguro e invencível contra as setas do mal. Jesus, tu és digno de todo o meu louvor, de toda a minha adoração e de toda a minha gratidão pelo sacrifício indescritível que realizaste na cruz por amor a mim. Obrigado pelo sangue purificador que lavou os meus pecados, pela cruz que me trouxe reconciliação e pelo preço infinito que pagaste para que eu pudesse desfrutar da verdadeira liberdade e da vida eterna em tua presença. Eu reconheço que nada fiz para merecer tanto amor e tanta graça, mas recebo esse presente com um coração transbordante de gratidão, louvando-te por me buscares quando eu estava completamente perdido e por nunca desistires de mim, mesmo quando eu te dava as costas. Eu entrego o meu coração a ti de forma absoluta e sem qualquer reserva, pedindo que tomes a minha vida e a uses conforme o teu querer para a tua glória exclusiva. Que cada uma das minhas palavras, cada uma das minhas ações e a minha própria respiração reflitam a beleza do teu amor e a grandeza da tua bondade para que o mundo veja Cristo em mim. Tudo isso eu te peço e te agradeço, orando no nome poderoso, precioso e santo de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém. Antes de mergulharmos em oração, quero convidar você a silenciar os ruídos externos e abrir o seu espírito para a palavra viva de Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 61, encontramos uma instrução que deve ser o alicerce da nossa existência, onde diz que os nossos corações devem estar totalmente dedicados ao Senhor nosso Deus, para que possamos viver segundo os seus decretos e obedecer aos seus mandamentos. Este chamado não é um convite superficial para uma religiosidade de fachada, mas um eco profundo que ressoa na alma, pedindo por uma devoção que não conhece reservas. Ter um coração totalmente dedicado significa que não podemos oferecer a Deus apenas as sobras do nosso tempo ou os pedaços da nossa vida que consideramos apresentáveis. Ele não deseja uma visita de cortesia no fim de semana ou uma atenção passageira quando as coisas apertam. O Senhor anseia por cada centímetro do seu ser, cada pensamento que flutua em sua mente ao acordar, cada escolha que você faz no segredo do seu cotidiano e cada passo que você dá em sua jornada. É uma entrega que deve ser renovada sinceramente e diariamente, transformando o nosso caminhar em um ato contínuo de adoração, onde cada batida do nosso coração proclama que pertencemos inteiramente a Ele, sem esconderijos e sem máscaras diante da sua santidade. Muitas vezes, quando pensamos na palavra compromisso, nossa mente corre para definições mundanas, como um contrato assinado ou uma promessa de cumprir um dever futuro. No entanto, o verdadeiro compromisso, sob a luz da espiritualidade, transcende qualquer explicação lógica ou acordo superficial. Não se trata de um sentimento passageiro que nos impulsiona apenas nos dias de sol, mas sim de uma decisão profundamente intencional e voluntária de dedicar toda a nossa energia, tempo e lealdade a algo que acreditamos ter um valor eterno. O compromisso é a âncora que nos mantém firmes quando as tempestades da vida tentam nos arrastar para longe, é o que nos sustenta tanto nos picos de alegria quanto nos vales mais profundos da tristeza. Não é sobre encontrar as palavras mais bonitas para dizer, mas sobre aparecer repetidamente, dia após dia, diante da presença de Deus. É o compromisso que sussurra suavemente que você vai ficar, mesmo quando a saída mais fácil seria ir embora,
mesmo quando o cansaço parece vencer a vontade de lutar. É a fidelidade no meio do caminho, o vigor para permanecer em pé quando as orações parecem não ter resposta e o milagre parece estar a uma distância inalcançável. O compromisso é, acima de tudo, uma escolha santa da alma que declara com autoridade que Jesus é o centro e que nada poderá nos mover dessa posição de entrega. O Salmo 37, no versículo 5, nos apresenta um ritmo divino e reconfortante quando diz para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele e ele tudo fará. Existe uma beleza transcendental nessa promessa que nos convida a soltar as rédeas e permitir que a mão soberana de Deus assuma a direção. Entregar o caminho significa colocar nas mãos do Pai não apenas as nossas grandes petições, mas a totalidade da nossa existência, incluindo nossos relacionamentos, nossas carreiras, nossas decepções mais amargas e nossas fraquezas que nos fazem tremer. Quando fazemos essa entrega genuína, algo poderoso acontece no reino espiritual, pois Deus começa a intervir de formas que nossa mente humana jamais poderia conceber. Ele guia nossos passos, protege o nosso coração contra as investidas do desânimo e move as circunstâncias de acordo com o seu plano perfeito e imutável. Essa entrega se torna visível para o mundo não através de discursos eloquentes, mas através das nossas prioridades, da forma como tratamos o próximo e da paz que demonstramos quando a vida fica difícil. É o abandono do controle egoísta para abraçar a confiança absoluta de que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando estamos caminhando no escuro, pois a sua luz é suficiente para o próximo passo. Hoje eu quero encorajar você a tomar uma decisão firme, uma escolha que marcará um divisor de águas em sua vida espiritual. Você não precisa esperar por um grande evento, por um culto de avivamento ou por um momento em que se sinta perfeito e digno de se aproximar do trono da graça. Neste exato instante, no meio de um dia comum e cercado por suas responsabilidades habituais, você pode escolher dizer um sim incondicional a Jesus Cristo. Eu escolhi confiar nele tanto nos momentos de bonança quanto nos momentos de dor dilacerante. Escolhi louvá-lo quando entendo os seus caminhos e, com ainda mais fervor, quando nada faz sentido. Decidi que minha fé não será ditada pela conveniência ou pelo conforto físico e que não vou barganhar com o Todo-Poderoso nem esconder partes da minha vida por medo do que a obediência possa me custar. O caminho pode ser estreito e, por vezes, parecer solitário, mas seguir a Jesus vale cada renúncia e cada sacrifício, porque Ele é o único tesouro que o tempo não pode consumir. Enquanto houver fôlego em meus pulmões, minha voz proclamará que Jesus é o meu Senhor e o meu Rei, e que prefiro 1000 vezes a entrega sacrificial ao egoísmo estéril. Convido você a deixar seu coração expressar essas palavras agora, dizendo ao Senhor que Ele pode ter tudo de você, seu futuro, seu passado e cada desejo do seu coração, pois Ele é fiel e está apenas esperando por sua resposta. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora com um coração transbordante de gratidão e reverência, lembrando-me de Tua promessa em Provérbios 16, 3, que nos instrui a consagrar ao Senhor tudo o que fazemos para que os nossos planos sejam bem-sucedidos. Tu não és um Deus que exige que eu tenha todas as respostas ou que eu decifre todos os mistérios do futuro antes de me aproximar. Tu simplesmente pedis que eu traga os meus pedaços, os meus planos inacabados e todas as possibilidades que vislumbro e os deposite humildemente aos teus pés. Senhor, aqui estou, com as mãos abertas e um espírito que anseia por tua direção. Eu me entrego completamente a ti neste momento, entregando cada pensamento que preenche minha mente e cada preocupação que pesa em meus ombros. Coloco em tuas mãos poderosas todos os projetos que anotei em meus cadernos, cada sonho que me mantém acordado durante a noite e cada medo que sussurra incertezas sobre o que está por vir. Reconheço que tuas mãos são infinitamente mais fortes que as minhas e que tua sabedoria é um oceano profundo onde encontro segurança. Escolho confiar mais em ti do que na minha própria lógica limitada, abrindo mão da necessidade de controlar cada detalhe e convidando o teu Espírito Santo a fazer o teu querer em minha vida, pois sei que teus caminhos são elevados e teu amor é a medida de todas as coisas. Nesta jornada de rendição, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo seja a minha bússola constante, sussurrando a verdade eterna em meio ao barulho ensurdecedor deste mundo que tenta me desviar do teu propósito. Quando eu me sentir inseguro ou tentado a tomar as rédeas da situação por conta própria, lembre-me suavemente de que a rendição é a forma mais pura de adoração e que esperar em ti é um exercício de fé ativa. Vá mais fundo em meu ser, Deus, além dos meus planos superficiais,
e submeta o meu próprio coração à tua vontade transformadora. Molde o meu caráter, limpe as áreas escuras da minha alma e faça com que eu me pareça mais com Jesus a cada novo dia. Que a tua palavra renove os meus pensamentos de forma que meus desejos reflitam a tua pureza e minhas motivações sejam marcadas pela humildade e pelo amor sacrificial. O mundo ao meu redor me puxa em inúmeras direções, incentivando-me a buscar o sucesso passageiro e a aprovação dos homens, mas eu escolho estar enraizado em ti. Dá-me forças para dizer não quando a multidão clama pelo sim, e concede-me o discernimento espiritual para reconhecer as armadilhas que parecem atraentes, mas que me afastam da tua presença. Que o meu compromisso contigo seja tão profundo que as distrações percam o seu poder e que minha fé permaneça inabalável, firmada na rocha que não se altera. Ancore o meu coração na tua verdade, Senhor, especialmente quando os dias parecerem nebulosos e o amanhã se apresentar como um desafio incerto. Lembre-me constantemente de que, embora eu possa não saber o que o futuro reserva, eu conheço intimamente aquele que detém o futuro em suas mãos. Como diz o Salmo 16, eu coloco o Senhor sempre diante de mim e, porque tu estás à minha direita, eu não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, pois até a minha carne repousará na esperança de que tu és o Deus que transforma o mal em bem e escreve histórias muito mais belas do que eu jamais poderia imaginar. Que o teu nome, Jesus, seja glorificado através da minha vida, no meu falar, no meu pensar e em cada pequena decisão que eu tomar. Que minha existência seja um testemunho vivo da tua bondade, refletindo a tua paz no meio do estresse e o teu amor no trato com os outros. Tu não és apenas uma parte da minha história, tu és o centro absoluto de tudo o que sou. Quando estou cansado, tu és o meu descanso. Quando estou com medo, tu és a minha paz inabalável. E quando me perco, tu és o pastor que me traz de volta para casa. Eu te louvo por tudo o que já fizeste, pelo que estás operando agora em silêncio e pelas vitórias que ainda verei. Receba a minha entrega total e que a tua graça me sustente para sempre. Em nome de Jesus. Amém.